o conceito de medida invariante para um sistema dinâmico, no caso em que eu tenho uma transformação e uma medida em M, nós dizemos que ela é invariante se a medida de f-1 de B é igual à medida de B para todo conjunto mensurável B contido em M. Antes de estudar mais essa noção, eu queria observar que tem outras maneiras de escrevê-la, são equivalentes. Como nós sabemos, a medida de um conjunto é igual à integral da função característica do conjunto relativamente à medida. Por outro lado, pela mesma razão, isso aqui é a integral da função característica de f a menos 1 de B. Função característica da pré-imagem do conjunto. E a função característica da pré-imagem do conjunto, trivialmente, é igual à função característica do conjunto composta com f. Isso é só pensar 15 segundos e ver que isso é exatamente a mesma coisa que isso. Então, a definição de medida invariante diz o seguinte, que se eu integrar a função característica de um conjunto ou a composição dela com a nossa transformação, as integrais são as mesmas. Agora, por linearidade, segue que a integral de psi composta com f de mi é igual à integral de psi de mi para toda a função que seja combinação linear de funções características. Para toda a psi da forma soma CJ, função característica de BJ. Funções que são combinação linear de funções características se chamam funções simples. Então, uma medida é invariante se e somente se a integral de qualquer função simples é igual à integral dessa função composta com f. Agora, então esse é primeiro um outro passo. O passo seguinte, dada qualquer função mensurável, psi, digamos, do nosso espaço em 0 mais infinito, qualquer função não negativa, mensurável, você tem uma função qualquer, esse é o gráfico da psi, a gente pode fazer o seguinte procedimento, decompor o espaço M em subconjuntos mensuráveis e, em cada um deles, considerar funções constantes. Por exemplo, assim, abaixo da função. De fato, é assim que a gente define a integral de Lebesgue de uma função, é considerando funções em platôs,
abaixo da função. Então, dada qualquer psi, existe uma sequência psi-n de funções simples que converge para a psi. Que converge monotonamente para a psi. E, por definição, a integral da psi dmi é o limite das integrais dessas psi-n, qualquer que seja a sequência. Tá? Você prova, ao definir a integral de Lebesgue, você prova que não depende da escolha da sequência, que é igual ao limite de psi-n composta com f, porque cada uma das psi-n's é simples, que é igual à integral de psi composta com f, porque se a psi-n converge para a psi-n composta com f, trivialmente converge para a psi composta com f. Tá? Ou seja, temos um enunciado aqui para funções características, ele se generaliza imediatamente por linearidade para funções simples e se generaliza por convergência monótona. Isso aqui é o teorema da convergência monótona. Para qualquer função mensurável não negativa. Tá? Para terminar, dada qualquer função mensurável nós sempre podemos escrevê-la como diferença de duas funções mensuráveis não negativas. Podemos escrever psi como psi mais menos psi menos, onde psi mais é o máximo entre psi zero e psi menos é o máximo entre menos psi e zero. As duas são funções não negativas. Tá? Então, de novo, por linearidade, se essa relação vale para funções não negativas, também vale por linearidade. Integral de psi composta com f de mi é igual a integral de psi de mi. Tá certo? Então, a conclusão é a seguinte. A conclusão é que mi é invariante se e somente se a integral de psi composta com f de mi é igual à integral de psi de mi para toda a função mensurável bom, digamos integrável. Nós queremos que a integral faça sentido, né? É mensurável, integrável. Quando você escreve a função psi como diferença de psi mais com psi menos, você define a integral de Lebesgue como sendo a diferença das duas integrais. Tá? E aí, para que essa diferença faça sentido, você precisa que pelo menos uma delas seja finita. Certo? Então, só essa restrição. E eu fiz esse argumento todo porque é um argumento que a gente vai ter ocasião de usar ao longo do curso algumas dúzias de vezes. Você pode formular uma noção em termos de conjuntos ou em termos de funções. O dicionário é que, se você sabe que a propriedade vale para funções, em particular você toma a função característica de um conjunto, você obtém um enunciado para conjuntos. Reciprocamente, se você sabe que vale para conjuntos, você formula em termos da função característica e aí repete essencialmente esse tipo de passos aqui, de funções características para funções simples, para funções positivas, para funções gerais. Tá certo? Então eu só vou fazer isso uma vez.
eu vou dizer da próxima vez que é o mesmo tipo de argumento. De fato, a gente poderia ir até um pouquinho mais longe e falar de funções complexas. Mas, de novo, não acrescenta nada, porque toda a função complexa tem uma parte real e uma parte imaginária, e você usa a linearidade mais uma vez. Tá certo? Então, essa é outra forma de significar o que é uma medida invariante. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Um exemplo importante. Esse exemplo que vai ser usado ao longo do curso é chamado deslocamento de Bernoulli. Chamado várias outras coisas. Em livros de probabilidades é chamado processo estocástico IID, independente identicamente distribuído. Variáveis aleatórias independentes, tem vários nomes. Para nós vai ser deslocamento de Bernoulli. Então começa assim, a gente considera um espaço X qualquer com uma probabilidade ni. Por exemplo, um exemplo importante, mas é um caso particular, por exemplo, X pode ser um conjunto finito e, nesse caso, em conjuntos finitos, se você quer definir uma probabilidade, basta dizer qual é o peso de cada ponto do conjunto. Tá? Porque aí todos os conjuntos são uniões finitas dos pontos e, portanto, a Ni fica completamente caracterizada. Então, para descrever a Ni, você só precisa dizer qual é a medida de cada conjunto individual. E aí, você escolhe arbitrariamente, vamos só chamar de PI, digamos maior que 0. No caso finito, quando o espaço X é finito, dar a Ni é a mesma coisa que dar um vetor P1 até PD. Isso aqui é chamado vetor de probabilidades. Vetor de probabilidades. Então, o tipo de situação que a gente está querendo modelar é o seguinte: nós realizamos um experimento e de cada vez que esse experimento é realizado, o resultado do experimento é um elemento desse conjunto X, seguindo uma certa lei de probabilidade Ni, por exemplo, um conjunto finito, e cada um dos elementos desse conjunto tem uma certa probabilidade PI de acontecer quando a gente realiza o experimento. Tá? Só que a gente não vai realizar o experimento uma vez, vamos realizar uma sequência de experimentos. Então, o que a gente vai obter como resultado é uma sequência de valores de X. X1 é o resultado do primeiro experimento, é um elemento do X. X2 é o resultado do segundo experimento. Nós precisamos, para modelar essa ideia de sequência de experimentos, precisamos de introduzir o espaço das sequências. E o espaço das sequências é X elevado a N. Tá? Isso aqui é o conjunto de todas as sequências com Xn em X. Eu vou chamar isso aqui, para simplificar a notação, vou chamar de sigma. Certo. Agora eu vou introduzir nesse espaço de sequências uma medida de probabilidade construída a partir da Ni. Tá? Vamos definir uma probabilidade no sigma. Então, para fazer isso, é útil introduzir uma notação que é a seguinte: eu vou chamar cilindros do sigma os conjuntos da seguinte forma: cilindro de sigma.
são os conjuntos da seguinte forma. Eu fixo aqui um inteiro e depois conjuntos, um certo número de conjuntos, AK até AN. Tá? O K é um número inteiro, um número natural. E AK, AL, o L também. L é maior ou igual que K. E isso aqui são subconjuntos mensuráveis do X. Então, qual é a definição? É o conjunto de todas as sequências, xn, tais que, na posição xk, eu tenho um elemento do AK, na posição xk mais 1, eu tenho um elemento do AK mais 1, até xl, que é um elemento de AL. Essa é a definição de cilindro. Tá? Então, cilindro é todo o subconjunto do sigma que você obtém colocando restrições ao valor da coordenada num certo número finito de posições, desde K até L. K e L são arbitrários. Agora eu vou definir a probabilidade μ em sigma. Sempre que você define uma medida, tem que dizer qual a sigma álgebra que você considera. A gente considera a sigma álgebra gerada pelos cilindros. Consideramos em XAN a sigma álgebra produto que é, por definição, a sigma álgebra gerada pelos cilindros. Por todos os cilindros, todos os valores de A, de K, de L, de E. E agora vamos definir a μ nessa sigma álgebra. Eu preciso dizer para vocês qual é a probabilidade de um elemento dessa sigma álgebra. Vou começar pela coisa mais fácil, que é dizer qual é a medida, qual é a probabilidade de um cilindro. Então, eu quero modelar, tem várias maneiras de fazer isso, mas eu quero modelar uma situação em que os sucessivos experimentos são independentes uns dos outros. Por exemplo, o X poderia ser cara-coroa e eu quero modelar o lançamento de moedas. Moedas corretas, moedas justas. Então, dizer que os eventos são independentes uns dos outros significa que as probabilidades combinadas são um produto. A probabilidade de cara-cara é o produto da probabilidade de cara pela probabilidade de cara. Então, eu vou colocar isso na definição. A probabilidade de ter um experimento que no momento K cai nesse evento aqui, etc., é o produto de cada uma dessas probabilidades. Certo? Então, essa é a definição da medida μ quando o conjunto mensurável que a gente está considerando é um cilindro. Tá? Bom, agora vem outra dessas rotinas, tipo essa que eu tinha feito aqui antes, que a gente faz várias vezes. Vamos fazer uma vez com certo cuidado e depois eu sistematicamente vou deixar como exercício. Esse é o primeiro passo, definir a medida na família de conjuntos que gera a sigma álgebra. Passo seguinte, por aditividade, estendemos μ à família de todas as uniões finitas
disjuntas de cilindros. Acho que é claro o que isso quer dizer. Se eu tenho uma união de KI, A, KI, I, até A, I, L, I, e essa união I desde 1 até N, e essa união é disjunta, né? Esses cilindros são disjuntos. Então, por definição, essa medida é a soma de Ni, de AI, KI, Ni, de AI, L. Certo? Essa família de... Então, a extensão tem que ser dada por isso, porque nós queremos que a Mi seja uma medida, seja aditiva. Tá? Essa família de todas as uniões finitas disjuntas de cilindros não é uma família qualquer, ela tem algumas boas propriedades. Isso eu vou deixar para vocês verificarem. Observação, não é nem exercício. Essa família A é uma álgebra. Ou seja, é fechada por uniões e interseções finitas e por complementar, por passagem ao complementar. Isso não é inteiramente trivial, tem que pensar na definição. A outra coisa é que a Mi, nesse momento, é uma função definida nessa álgebra e é uma função aditiva. Aditiva significa que a medida de uma união disjunta, finita, é a soma das medidas. Isso não é, de novo, não é inteiramente trivial. Por exemplo, que tipos de coisas é que vocês têm que verificar? Que se vocês tiverem duas uniões, aqui está uma união finita de cilindros, disjunta, aqui está outra, mas por acaso as uniões são iguais. Então a medida está bem definida, a soma dá a mesma coisa. Então, observação 1, A é uma álgebra, 2, Mi de A em 0,1 é uma função aditiva, está bem definida, isto é, se vocês escreverem um certo conjunto de duas maneiras diferentes, como união de cilindros, união disjunta de cilindros, a definição dá a mesma coisa. Tudo isso aí é elementar, só olhar a definição e ver que dá certo. O que não é tão elementar é o próximo passo, porque nós não queremos uma função aditiva na álgebra gerada pelos cilindros. Nós queremos uma função sigma aditiva na sigma álgebra gerada pelos cilindros. Então precisamos estender, esse é o passo não elementar, precisamos estender a uma função sigma aditiva, que é o que significa medida, sigma aditiva, na sigma álgebra gerada. A sigma álgebra B gerada pelos cilindros. Certo? Felizmente para nós existe um teorema chamado teorema da extensão, da teoria da medida, que diz que dá uma condição necessária e suficiente para que você possa estender uma medida
aditiva numa álgebra para uma medida sigma aditiva na respectiva sigma álgebra. A condição é a seguinte. É o critério, o teorema da extensão. Desculpem, isso não é o teorema da extensão, isso se chama teorema da continuidade no vazio. O teorema da extensão é outra coisa. É relacionado, mas é outra coisa. O teorema da continuidade no vazio diz: isso é possível, essa extensão é possível, essa extensão existe se e somente se, dada qualquer família digamos, decrescente, qualquer sequência em A com a interseção desses conjuntos igual a vazio, então a medida desses conjuntos decresce para zero. Nesse caso, a extensão é única. Então, uma vez que vocês construíram uma medida numa álgebra, para estender para a sigma álgebra gerada, vocês têm que verificar essa condição. Existem outras equivalentes, que se tem uma sequência decrescente de conjuntos, as medidas convergem para zero. Que isso é uma condição necessária é óbvio, né? Porque se existe uma extensão sigma aditiva, a medida dessa interseção será o limite das medidas dos ANs, e, portanto, que é zero. A partição trivial aí é que isso é suficiente. Tá certo? Há outras maneiras equivalentes de formular essa condição, mas essa é uma possibilidade. Tá certo? Bom, então a gente precisa verificar isso, que dada qualquer família de elementos da álgebra cuja interseção decrescente, cuja interseção é vazia, a medida vai para zero. Tá? Eu aqui vou considerar o caso finito. Daqui a pouquinho vai ficar claro o que eu vou aproveitar disso. Tá? Vou considerar o caso finito. No caso finito, o X, o espaço X, que até aqui eu considerei como sendo apenas um espaço com uma medida, eu posso colocar uma topologia nesse espaço. Eu posso munir o X da topologia discreta. Então, fiz uma pausa, logo eu volto para verificar essa condição do teorema da continuidade no vazio. Então, eu vou munir o X com a topologia discreta. O que significa a topologia discreta? É aquela topologia em que todos os conjuntos são abertos. Pontos são abertos. Tá? É uma topologia meio sem graça, mas tem uma propriedade interessante. Nesse caso, pelo menos. É compacta. Toda a cobertura aberta do X, vocês podem encontrar uma subcobertura finita. É óbvio, né? Compacta. Aí, nós podemos munir o sigma com a topologia produto.
Ou seja, a topologia gerada pelos cilindros. Topologia produto é sempre definida assim. É a topologia gerada pelos cilindros, em que a gente considera o AK, etc., L como sendo abertos. No caso, aí todos os subconjuntos de X são abertos, portanto eu não precisaria nem escrever isso aqui. Certo? A graça dessa definição, uma das graças dessa definição, é que então sigma é compacto. Se a memória não me atraiçoa, isso se chama o teorema de Tikhonov. O teorema de Tikhonov diz que o produto, qualquer produto, não necessariamente enumerável, de compactos é um compacto. Mais ainda, os cilindros são compactos. Cada cilindro é um compacto. Porque um cilindro é um produto. É x vezes x K menos uma vezes. K menos uma, né? Depois AK, AL e depois X. Também é um produto compactos. E, portanto, cada elemento daquela álgebra é um compacto. Mas isso é verdade, está muito relativo. Nesse caso está relativamente claro, mas todo produto de compactos é compacto? O teorema de Tikhonov. O teorema de Tikhonov é diferente? Vale diferente? O enunciado do teorema de Tikhonov é o seguinte: seja X-alfa uma família qualquer de espaços compactos. Defina a topologia produto, então esse produto é um compacto. A demonstração do teorema de Tikhonov é das demonstrações mais decepcionantes que existem. É uma demonstração desse tamanho assim, que começa assim: seja U um ultrafiltro. Então, paf, sai a compacidade. Por trás disso está um teorema que diz que ultrafiltros existem, que é uma das muitas formulações do axioma da escolha. O teorema de Tikhonov implica o axioma da escolha. Cada elemento da álgebra A é compacto. Não é? Porque os elementos da álgebra são uniões finitas de cilindros. União finita de compactos é um compacto. Tá certo? Bom, isso é o que eu queria dizer sobre introduzir topologia no sigma. Eu não usei que o x é finito, eu usei que o x é compacto. Né? Que o x está com uma topologia compacta, foi a única coisa que eu realmente usei. Para tudo que eu escrevi depois. Mais geralmente. Então tudo isso aqui funciona sempre que X é um espaço topológico compacto. O que eu não disse ainda é para que eu quero a ajuda da topologia
na questão que nós estamos tratando, mas isso eu acho que é fácil de adivinhar. Eu agora tenho que pegar qualquer sequência de elementos da álgebra decrescente cuja interseção é vazia. Mas a álgebra só tem compactos. E vocês sabem que uma interseção decrescente de compactos só pode ser vazia se algum deles for vazio. Tá? Então, agora, se eu tenho A1, AN com interseção de AN igual a vazio e AN em A para todo N, então isso implica que existe algum M tal que a M é vazio. E aí é evidente que a partir daí, né, tal que existe M0, tal que a M é vazio para todo M maior ou igual que M0. E isso implica que μ de AM é zero para todo M maior ou igual que M0. Portanto, a condição do teorema da continuidade no vazio está satisfeita. Então, esse é um dos instrumentos mais úteis para estender medidas. O Mayen, inclusive, tem uma noção de família compacta, que é uma noção abstrata. Você diz que uma certa família de conjuntos é compacta se ela satisfaz essa propriedade dos compactos. Se qualquer interseção encaixada de compactos, de elementos da família que não... Se a interseção for vazia, então algum conjunto tem que ser vazio. Então, com isso, ficou definida agora sim, uma medida μ no sigma. μ, uma probabilidade em sigma, relembrando que ela é caracterizada por essa fórmula Então, esse tipo de medida que é chamada medida de Bernoulli. Então, tudo que eu fiz até agora foi construir um espaço de probabilidade. Tem o espaço, que é o espaço das sequências, tem a medida. O que eu ainda não tenho é o sistema dinâmico. E é isso que eu vou definir agora. O deslocamento, ou shift, o deslocamento é a aplicação que vai de sigma em sigma, que a cada sequência associa essa mesma sequência, só que transladada para a esquerda uma unidade. Eu vou escrever assim, eu pego a sequência x0, x1, xn, e eu desloco essa sequência para a esquerda. Quando eu faço isso, o x0 some. Tudo o que eu disse até agora admite uma versão bilateral, na qual a gente considera sequências bilaterais, ou seja, x elevado a z, tá? E tudo que eu disse até agora continua valendo. Nesse caso, no caso bilateral, o sigma é x elevado a z e o nosso sigmazinho, o deslocamento, toma uma sequência x menos n, x0, xn, etc. e translada essa sequência para a esquerda. Na minha anotação não dá nem para anotar a translação,
Para mostrar que eu transladei, eu vou ter que colocar um símbolo aqui para marcar a posição 0. A posição 0 agora está aqui. Vou marcar a origem do eixo, senão não dá nem para anotar. Tá certo? Então temos duas versões para esse objeto, a versão unilateral ou a bilateral. A maior parte das coisas são análogos. Tudo que eu disse até agora, a única diferença é mesmo na hora de definir o sigma. E a minha observação é que a mi é invariante por sigma. Bom, temos que verificar que para todo conjunto mensurável vale essa igualdade aqui. Na aula passada eu já observei que não precisa ser para todo conjunto mensurável, basta provar para uma álgebra que gere a sigma álgebra toda. Nós já temos uma álgebra dando sopa aqui, que é a álgebra dos cilindros. Então comecemos por verificar para os cilindros. Então, mi da pré-imagem Bom, o que é pré-imagem desse cilindro? É um cilindro também, né? Com os mesmos símbolos aqui. A única dúvida é o que eu escrevo aqui. K mais 1. Você está dizendo qual é a restrição. Você está colocando a restrição ao termo xk, quando você define o cilindro. Quando você toma para a imagem, você está puxando esses sujeitos para trás. Então, a sua restrição vai ser uma posição para trás. Pensar um pouquinho, vocês vão ver que é K mais 1. Tá? Acontece que a definição, esse é todo o pulo do gato dessa verificação. O K não aparece do lado direito. Né? O AK aparece, mas o K, essa posição aqui, não aparece. Então isso aqui é Ni de AK até AL, que é igual a Mi do próprio K, AK, AL. Então, a relação de invariância é verdadeira para cilindros. Logo, Mi de sigma menos 1 de B, de A, B, é igual a Mi de B para todo B na sigma álgebra A gerada pelos cilindros. Na álgebra A gerada pelos cilindros. Por que isso é fácil? Porque nós já sabemos quem é a álgebra gerada pelos cilindros. É a álgebra das uniões finitas disjuntas. Então, por aditividade, se essa relação vale para cilindros, vale para uniões finitas disjuntas de cilindros. Tá? A passagem da família para a álgebra é um processo finito, explícito. O que é mais sutil é a passagem para a sigma álgebra gerada. Mas isso a gente já viu na aula passada que logo, se vale para a álgebra, vale para a sigma álgebra. Certo? Esses são os exemplos mais importantes em teoria ergódica. E envolve as verificações envolvem algumas ideias simples de teoria da medida, mas que eu quero fazer uma vez para depois não precisar fazer mais.
Certo. Bom, eu quero, em seguida, enunciar e provar o primeiro teorema importante, o primeiro teorema da teoria ergódica e do curso, que é o teorema de Poincaré, o teorema de recorrência de Poincaré. A palavra recorrência é uma das palavras mais importantes em teoria ergódica. Tudo que a ver com a própria noção de medida invariante. O teorema diz o seguinte: seja f uma transformação, ele vale também para sistemas com tempo contínuo. A versão para tempo contínuo é um corolário trivial disso aqui. Só vou focar o caso discreto. E uma medida invariante. E aqui eu vou colocar uma restriçãozinha finita. Medida finita significa que a medida do espaço todo é número, é finita. Então, para todo conjunto mensurável, eu não vou escrever mensurável o tempo todo, tá? A menos que eu diga algo em contrário, todos os meus conjuntos são mensuráveis. Para todo o E contido em M e para quase todo X de E, existe algum tempo positivo tal que Fn de x está em E. Esse teorema diz essa coisa que talvez pareça inocente, vou tentar argumentar com vocês que não é, que você pega qualquer conjunto mensurável E, o teorema fica sem graça se o E tiver medida nula. Porque dizer que quase todo ponto x de E, quando o E tem medida nula, não é dizer nada. Então, não muda a matemática, mas ajuda a entender que eu estou pensando num conjunto com medida positiva. Tá? Então, o que diz o teorema? Que você pega qualquer conjunto e, para quase todo o ponto x desse conjunto, a trajetória do x vai, em algum momento, voltar para o conjunto. Todo ponto regressa, quase todo ponto regressa ao conjunto E. Não é um fato inocente. A gente vai ver que a prova é curtinha. Mas o significado até físico desse teorema é não trivial. Porque imaginem o seguinte tipo de sistema, por exemplo. Vocês consideram uma caixa, uma tinazinha com água e um conta-gotas com tinta azul. E aí vocês colocam uma gotinha de água num canto da tina. Então, o sistema consiste de moléculas de água e moléculas vamos dizer, de tinta, de corantes. Tá certo? E quando a gente começa, as moléculas de tinta estão todas concentradas num cantinho da tina. Então, em termos do espaço das configurações possíveis, nós estamos num subconjunto muito pequenininho, onde as moléculas do corante estão todas numa certa posição. Esse é o nosso conjunto E. É o conjunto em que todas as moléculas do corante estão localizadas numa pequena região. O que vai acontecer em seguida? Bom, todo mundo sabe o que acontece. O corante se distribui
e depois de um tempinho que não é muito longo, a tinta está toda diluída na água. Tá? Mas isso é um sistema que está evoluindo, as moléculas estão batendo umas nas outras, estão chocando, tá? Tem uma dinâmica aí, que é dinâmica hamiltoniana. E o que é que diz o teorema de Poincaré? Que cedo ou tarde, para quase toda a configuração que começou com o corante nesse cantinho, cedo ou tarde você vai voltar a essa configuração. Então, cedo ou tarde, as moléculas do corante vão voltar a se concentrar naquele cantinho. Eu gosto de contar esse experimento com a versão em que, em vez de corante, tem oxigênio. E a versão em que o oxigênio está todo aqui comigo e volta, durante a aula, volta todo para mim no processo da aula. Então, o teorema de Poincaré afirma isso. Para ninguém ficar preocupado com a perspectiva de perder o fôlego na aula, dá para calcular os tempos para que isso aconteça e são altíssimos. O tempo para que é provável para que todas as moléculas de oxigênio dessa sala se concentrem aqui perto de mim é muito maior que a idade do universo. Então não é um risco imediato, mas temos uma constatação matemática aqui que do ponto de vista físico não é trivial. A demonstração é simples. A demonstração é muito simples, é o tipo de teorema que dá para não esquecer a demonstração. E consiste no seguinte. Vamos supor, quase que dá para fazer uma figura. Vamos supor que o teorema seja falso. Ou seja, vamos supor que existe aqui um conjunto excepcional, aqui dentro, conjunto excepcional E0, cujos pontos nunca regressam ao E. E0 é o conjunto do x em E. Acho que Fn de x não está em E para todo n maior ou igual que 1. Certo? Conjunto mensurável, está definido de maneira mensurável. Vocês podem escrever isso aqui como uma interseção de pré-imagens do complementar do E. E agora eu vou considerar a sequência, ou seja, E0 esse conjunto, e em N, a enésima pré-imagem do E0. Então, tomo as pré-imagens, pré-imagem do E0. Eu estou desenhando essas pré-imagens cá fora, eu não tenho certeza se elas estão cá fora. Tá? No momento, pelo menos, não tenho certeza. Pré-imagens são conjuntos mensuráveis. E nós temos as seguintes observações. Primeira, μ de n, com uma medida invariante, μ de n igual a μ de E0 para todo n. Tá? Todos esses conjuntos têm a mesma medida. A outra observação importante é que eles são disjuntos. Todos esses conjuntos são disjuntos. Eu estou devendo a prova do 2. Mas uma vez provado isso, acabou. Porque vocês têm uma família de conjuntos disjuntos, todos com a mesma medida. Só há duas maneiras disso acontecer. Uma é que o conjunto tem a medida nula. A outra é que o espaço todo tem a medida infinita. Então, isso aqui implica que a medida da união deles é a soma das medidas e isso é o zero, se o μ de E0 for zero, ou infinito, se o μ de E0 for positivo.
Tá? Esse caso aqui está excluído por hipótese. Portanto, ficamos com a conclusão de que o mídia zero é igual a zero. Então, por que vale essa propriedade 2? Eu tenho que considerar J diferente de K, não é restrição supor que o J é menor que K. O que significa dizer que temos um ponto X na interseção? Lembrando que o EJ é a pré-imagem do E0, isso significa que FJ de X está em E0. Né? E, portanto, está em E. Bom, está em E0. E também significa que o FK de X, que não é mais que o FJ... Vamos lá. FK é FK menos J do FJ de X. Também está em E0. Certo? Bom, mas isso significa que eu encontrei um ponto, esse ponto Y, aqui, que está em E0, e que FK menos J dele está em E. De fato está em E0, inclusive. Está em E. Isso contradiz a definição de E0. E0 é formado pelos pontos que nunca mais voltam. Isso contradiz a definição de E0. Certo? Acabou a demonstração do teorema de Poincaré. Bom, se vocês olharem o texto do livro, de fato ele dá um enunciado um pouco mais forte do teorema de recorrência. Eu vou deixar a diferença como exercício, mas só é exercício se vocês não olharem no livro, porque o livro já está feito. Nas mesmas condições, para quase todo X em E, existem infinitos valores de N, tais que Fn de X está em E. Não é só que toda a trajetória regressa alguma vez ao conjunto E, ela regressa infinitas vezes. Tá? Qual a ideia? Você considerar o conjunto, substituir esse E0 pelo conjunto daqueles que voltam finitas vezes, tomar pré-imagens e jogar com o mesmo argumento. O teorema de recorrência tem uma outra versão, que talvez seja mais adequada para o título. Quer dizer que esses teoremas se chamam teoremas de recorrência de Poincaré, mas o Poincaré não demonstrou isso. Eu acho que ele considerava óbvio, evidente. As demonstrações são do Birkhoff. E o Birkhoff gostava mais
desse enunciado, de fato. Era mais esse que ele tinha em mente. Então, esse teorema, segundo teorema da recorrência, tem um caráter diferente, porque aquele é um teorema de teoria da medida, de teoria ergódica. Esse aqui envolve um pouquinho de topologia. Nós vamos supor que M é um espaço topológico com base enumerável de abertos vamos supor que F, a transformação e Mi, uma medida invariante finita, então a conclusão é que para Mi quase todo ponto X em M existe uma sequência NK indo para infinito, tal que FNK de X, esses iterados convergem para X. Quer dizer, o ponto X regressa infinitas vezes perto dele mesmo. É uma sequência de iterados do ponto X, uma subsequência da trajetória que acumula no próprio ponto X. Não teria uma hipótese relacionando o espaço métrico com a medida? A medida é boreliana. Quando eu digo que tem uma medida num espaço métrico topológico, quer dizer que está definida na sigma-algebra boreliana, e essa é a conexão. Pode parecer uma conexão inocente, mas não é. É uma conexão profunda. Por exemplo, existe uma noção em teoria da medida que aparece no teorema de Ries, no teorema de Radon-Nikodym, que é a noção de medida regular. Uma medida regular se a medida de qualquer mensurável é o supremo das medidas dos fechados contidos nele e é o ínfimo das medidas dos abertos que o contém. Tá? Teorema. Toda medida boreliana num espaço métrico é regular. A conexão aí da medida com a topologia é dada pelo fato de ela ser boreliana. Certo, como é que é a demonstração dessa versão do teorema? É um corolário do primeiro, tá? Vamos usar o primeiro para pegar no segundo. Então, demonstração desse segundo teorema da recorrência. Vou considerar a base enumerável de abertos. Base enumerável da topologia. Para cada um deles, né, fixado K, eu tomo o E igual a UK. Então, diz o teorema que existe, pelo teorema da recorrência, existe um subconjunto, como é que eu vou chamar? ZK, ou VK, contido em UK, tal que a medida da diferença é nula
E todo x de VK regressa a UK. Certo? Esse conjunto é o Mi quase todo que está aqui. É o UK. De novo, se o conjunto UK tiver medida nula, esse VK pode até ser o vazio. Tá bom? Se tiver medida positiva, será positivo. Então agora eu vou considerar o seguinte conjunto. Eu vou tomar a união desses VKs, K maior ou igual que N. Vamos dar um nome a isso aqui. Vamos chamá-lo talvez de XN. Para um N qualquer. A minha afirmação é que isso é um conjunto com medida total. Para todo N. Por que isso? Porque cada VK tem medida total em UK e a união dos UKs K maior ou igual que N é o espaço todo. Se você tem uma base de abertos, ela cobre o espaço. Parte da definição. E se você tiver a base de abertos e retirar um subconjunto finito, continua sendo uma base de abertos. A base da topologia. Todos esses conjuntos têm a medida total. Aí eu tomo a interseção dos xn's então x tem medida total. Nós dizemos, eu esqueci de introduzir a anotação, nós dizemos que um ponto que satisfaz isso aqui, é um ponto recorrente. Então falta mostrar, minha afirmação é que todo x de x é recorrente. De fato, suponha que x está em x. E seja n vizinhança qualquer de x. Por definição, para todo n, existe um k maior ou igual
que N, tal que X está em VK. É isso que significa essa definição aqui. Nós podemos fixar o VK é uma o UK é uma base de abertos. Se a visão pudesse ser expressa como união de VKs para K maior ou igual a N. Não é assim. Não, é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte. Tomamos deixa eu definir de maneira um pouquinho diferente, que é mais fácil de dizer. Deixa eu dizer assim. M menos a união dos UK menos VK. Cada um desses tem conjunto, tem medida nula, portanto a união tem medida nula e, portanto, o complementar tem medida total. Então continua valendo isso. Então, dizer que X está em X é dizer que para todo N existe um K maior ou igual que N tal que X, Xzinho, está no complementar da união desses UK menos VK. Certo? Muito bem. Por outro lado, como N é uma vizinhança e os UKs são uma base de vizinhanças, uma base de abertos, e existe K maior, que você sempre pode tomar maior ou igual que N, porque jogar fora os primeiros N abertos não altera o fato de ser uma base. Como é que é? Se escreveu K de primeira hora R, tem um R ali? Certo. Só isso, né? Do jeito que eu escrevi. Para todo N. X está aí. Não N, então. K igual a K para de N infinito. Desde N até infinito. Não? E também existe um K maior ou igual que N, tal que X está em UK, que por sua vez está contido em N. Ser uma base de abertos significa isso. Todo ponto está contido em algum dos UKs. Dado qualquer ponto em uma vizinhança, existe um UK entre eles.
Talvez seja bom eu usar letras diferentes aqui, não chamar de K, porque K já está sendo usado com outro objetivo. Existe um N, tal que X está no L, contido em N. Tá? Mas então o que isso significa? Que X está em UL, mas ele não pode estar é mais fácil fazer uma figura. Tem aqui o L, tem aqui o VL correspondente. X está no UL e eu afirmo que não pode estar aqui. Porque se estivesse aqui, estaria na diferença, estaria na união das diferenças, portanto não estaria no complementar da união das diferenças. X está e, necessariamente, X está em VL. Caso contrário, X estaria em UL menos VL, e X estaria no M menos a união de todos os Ks, de todos o K menos VK, e isso seria uma contradição. O X está em UL e necessariamente está em VL, porque eu excluí essas coroas circulares. Esse foi exatamente o que eu joguei fora. Bom, mas se o X está em VL, o que isso quer dizer? Que existe algum N, vamos dizer NL, algum N maior ou igual que 1, tal que Fn de X está em UL. VL foi definido desse jeito. É o conjunto dos pontos, não sei se eu já apaguei, é o conjunto dos pontos que regressam ao UL. Todo X de VK regressa ao K. E se o Fn de X está em UL, então está contido em N. Então eu mostrei que toda a vizinhança, ou seja, toda a vizinhança N de X contém algum Fn de X, que era o que a gente queria provar. Provar que existe uma sequência de iterados do X convergindo para X. Tá certo? A gente vai voltar a isso na próxima aula. Vamos continuar com esse tema. Por hoje a gente fica por aqui. Só duas informações. Eu não vou poder dar aula na quinta, mas na sexta-feira sim. E a outra é que eu já coloquei, demorei um pouquinho, mas coloquei o arquivo do livro disponível na internet, no endereço que eu dei para vocês. E também coloquei na Xerox para fazer cópia. Os primeiros 4 capítulos. Vocês podem pegar lá. Só pegar.